Oi pessoal, sou a professora Nathalie de Ciências. Essa semana a gente vai falar da Lua e das fases da Lua. E aí a gente vai falar bem pouquinho, só algumas características principais da Lua, né? A Lua é um satélite natural da Terra e, como todos os outros satélites naturais, ela não possui luz própria. Ela é iluminada pela luz solar e ela é capaz de refletir essa luz solar e assim, dessa maneira, a gente consegue enxergar a Lua aqui da Terra. Ela fica a uma distância aproximada de 380 mil quilômetros do nosso planeta e tem um diâmetro mais ou menos 4 vezes menor do que o diâmetro da Terra. Mas quando a gente olha para o céu, a gente vai ver a região iluminada da Lua e que não vai ser igual durante todo o mês. Se a gente for olhando a cada semana durante um mês, a gente vai perceber que a cada momento eu vou ter um aspecto diferente, uma aparência diferente dessa Lua. Essa mudança na aparência que a gente vê da Lua é o que a gente chama de fases da Lua. E isso acontece porque, assim como a Terra, a Lua só tem metade dela sendo iluminada pelo Sol. E a Lua faz movimentos de rotação, que é quando ela gira em torno dela mesma, e movimento de translação, que é quando ela gira em torno da Terra. E aí, conforme ela vai se deslocando na sua órbita ao redor da Terra, a gente vai vendo formatos diferentes, porque ela vai formando ângulos diferentes com o Sol. E por isso que a aparência dela vai mudar no decorrer dos dias. E a gente vai falar das 4 fases principais da Lua: a crescente, a cheia, a minguante e a nova. Vou mostrar aqui para vocês o aspecto delas, então, que a gente observa no céu. Falando primeiro da cheia. A lua cheia, a fase da lua cheia, é aquela em que toda a face dela iluminada a gente consegue enxergar. Então, o reflexo visível aqui na Terra é dela total, aqui ó, dessa metade dela iluminada, né? A gente vê toda essa face da Lua. E aí a gente chama ela de cheia porque ela tá bem grandona e muito clara, tá? Na Lua nova é o contrário. A face que o Sol ilumina é a face que não tá virada para a Terra. Então a gente não vai ver uma lua brilhante e bem clara no céu, tá? Porque a gente não vai ver a lua refletindo a luz solar, já que a luz solar está batendo na outra face, que não está visível pra gente. A lua minguante e a lua crescente é quando a gente vai ter apenas metade da sua face visível, sendo iluminada pelo Sol. Então, começa assim, ó, pouquinho e vai aumentando até ficar metade. Aí é a crescente. E a minguante é a mesma coisa, né? Ela vai ficando cada vez menos visível. Por isso, nessas fases, a gente pode falar que tem o quarto crescente e o quarto minguante, que é quando eu tenho exatamente aqui metade da face dela visível. Como a gente sabe que a gente está vendo metade da lua, que é a que está iluminada, e aí eu só enxergo essa metade da metade, por isso que eu falo que eu vejo um quarto da lua, e falo em quarto crescente e quarto minguante. Outra coisa, a Lua também pode ser vista durante o dia. O tempo que ela vai permanecer visível vai depender da fase em que ela está. Na Lua nova é a fase que ela fica mais tempo visível no céu e que a gente consegue enxergar então ela durante o dia e por mais tempo então durante o céu diurno. Conforme ela vai aproximando da lua cheia, esse tempo em que ela fica visível vai diminuindo, tá? Então, na lua nova eu vejo mais tempo a lua no céu diurno e na lua cheia esse tempo é bem pouquinho. O período de rotação da lua é o mesmo que o período de translação, ou seja, ela demora o mesmo tempo para dar uma volta em torno dela do que ela demora para dar uma volta em torno da Terra. Isso faz com que a gente só enxergue um lado da Lua, por isso que a gente fala que tem uma face oculta da Lua, porque a gente não vê, ela nunca vai virar para onde a gente está.
tá? Porque o tempo que ela gira ao redor dela mesmo é o mesmo tempo que ela demora para girar ao redor da Terra. E esse ciclo completo das fases da Lua, ele é denominado mês lunar e dura aproximadamente 29 dias e meio, certo? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem mostrando o posicionamento da Lua em relação ao Sol e à Terra em cada uma das 4 fases principais que a gente está estudando. Então aqui, ó, a fase da Lua cheia. A luz solar está iluminando toda a face que está voltada para a Terra. Como que eu vou enxergar a Lua? Todinha iluminada. Conforme essa Lua vai deslocando ao redor da Terra, a face que o Sol está iluminando da Lua é metade. Só que quem está aqui na Terra, ó, vai enxergar como? Metade iluminada e metade escura. Então, eu tenho o quarto minguante, tá? Porque ela estava cheia e aí ela foi ficando escura um pedacinho e eu vou vendo só, ela vai diminuindo o tamanho da parte onde tem o brilho. Então, a gente fala que ela está minguando, né? Quarto minguante. E aí ela continua se deslocando. E essa parte que tá ficando sem iluminação vai aumentando, até que ela fique assim na lua nova. A face que tá o Sol iluminando ela é a face que não tá virada para a Terra. Quem tá aqui na Terra tá vendo somente essa face aqui, ó, que não tá iluminada. A Lua segue o seu movimento e aí, conforme ela vai fazer esse movimento, essa face que não está iluminada começa a ficar iluminada e a gente vai começando a enxergar um pedacinho da Lua e a gente fala que ela está indo para a fase crescente até que ela chega no quarto crescente, onde uma pessoa que está aqui na Terra vai enxergar metade dela iluminada e metade sem estar iluminada, que aqui é o quarto crescente. Eu coloquei aqui para vocês uma animação que vai dar para entender melhor tudo isso que eu mostrei na imagem anterior. Então aqui, ó, é a forma como a gente vai ver a Lua aqui da Terra, tá? E aqui eu tenho a Terra e a Lua, certo? Então aqui ela tá na fase de Lua cheia, eu tô vendo ela totalmente brilhante. E aos poucos ela vai ficando com uma face iluminada cada vez menor, até que ela vai chegar na Lua minguante, ou quarto minguante, tá? E vai diminuindo essa face iluminada, até a gente ter a Lua nova, que é mais ou menos nessa posição, onde toda a face iluminada não tá voltada pra gente. E de repente ela começa a ficar com um pedacinho iluminado que vai aumentando, e aí a gente vai ter a fase crescente, tá? Onde a gente vai ver metade dela iluminada, que vai aumentando até chegar de novo na lua cheia. Agora eu vou falar um pouquinho das questões que eu coloquei para vocês. A primeira questão é: por que a lua muda de fase? Tá no texto. E eu falei no vídeo. Olha lá, o que é a fase da lua? Por que a gente vai vendo ela diferente? O que acontece com a lua durante esse mês lunar, né? Quais as diferenças na aparência da lua nas 4 fases para quem observa a lua da Terra? Como que eu vejo quando ela está na cheia, na nova, na minguante e na crescente? E a questão 3, vocês vão usar a tirinha abaixo e os conhecimentos de vocês sobre a fase da lua, aquilo que eu expliquei aqui no vídeo, né? Para colocar verdadeiro ou falso. Então, eu tenho a tirinha aqui do Horácio, né? E a lua tá falando para ele: há noites que custam tanto a passar, Horácio, principalmente quando estou no minguante. Daí entro numa fossa tão grande que só quero sumir. Vocês me chamam de lua nova nesse período. Daí, quando me dá um certo ânimo, começo a brilhar aos pouquinhos. E é quando vocês me chamam de quarto crescente. Mas o que eu gosto mesmo é de explodir de luz na lua cheia. Diga-me, Horácio, você me acha estável? E Horácio responde para ela: não mais do que nós. E aí tem
os itens que vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Então, leiam com atenção e coloquem verdadeiro ou falso em cada um deles, tá bem? Gente, um beijo, até a próxima aula.